Oi gente, tudo bem? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o primeiro vídeo sobre um livro de contos aqui no canal. Não tenho certeza, mas se for já não era sem tempo, né? Eu vou falar hoje sobre A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias, da Katherine Mansfield. E como foi então que eu cheguei a esse livro aqui? O ano passado eu ganhei da Tag, que eu assinava esse diário de leituras, que acho que muita gente deve ter visto por aí. E nesse diário tem uma sugestão aqui de 12 livros para o ano. E esses livros incluem títulos de diversos lugares do mundo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, que eu já li, Colômbia, 100 anos de solidão, do Gabo, Hibisco Roxo, da Chimamanda, na Nigéria, O Morro dos Ventos Uivantes, da Inglaterra, de Emily Brontë. E tem vários aqui que eu não li. E aí eu decidi que eu ia me basear um pouquinho por essa listinha também, porque são obras bem importantes. Por exemplo, a gente tem Crime e Castigo, da Rússia, Os Miseráveis, da França, O Conto da Aia, do Canadá, enfim, entre outros. Claro que eu não vou provavelmente conseguir ler todos durante esse ano, mas aí eu quero ver se alguns desses eu complemento. Um deles, então, foi o da Nova Zelândia, que é A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias, dessa autora, então, da Nova Zelândia, Katherine Mansfield, que eu acabei descobrindo que é considerada uma das maiores escritoras, principalmente contistas do século XX. E a Katherine, inclusive, ela tem uma história aí com a Virginia Woolf, que eu não conheço, gente. Não vou poder falar muito sobre a Virginia. Sei que tem muita gente que é super fã dela. Eu não conheço. Eu li um livro só da Virginia Woolf até agora, que foi um livro de contos que ela escreveu na juventude. Não comecei bem, não gostei muito, até me falaram que eu não comecei pelo livro certo, e eu quero ler algumas das obras clássicas dela, porque eu sei que ela tem muito fluxo de consciência e eu gosto desse tipo de narrativa, então com certeza vou gostar da Virginia, mas não conheço muito dela, não tenho muito o que falar. Mas parece que ela tem sim uma história com a Katherine, de troca de leituras, uma lendo a obra da outra, inclusive jantaram juntas algumas vezes, me parece que é isso. O fato é que a Katherine, então, ela acabou deixando apenas um legado de contos, porque ela morreu muito jovem, morreu aos 34 anos de tuberculose. E ela teve no decorrer da vida aí que lidar com vários conflitos, né? Aqui tem uma nota, um prefácio aqui que fala que aborto, bulimia, depressão, bissexualidade, tuberculose, solidão na infância, comportamento impulsivo, quer dizer, ela tinha aí vários conflitos, né, que fizeram com que a vida dela fosse um pouco tumultuada, e ela morreu muito jovem, deixando então apenas um legado de mais de 80 contos. Ela não chegou a escrever um romance, e a maioria desses contos foram publicados póstumamente. E por isso, então, como eu falei, ela é sim considerada uma das maiores escritoras do século XX. E o que falar, então, gente, dos contos dela? Eu resolvi, esse foi outro livro que eu não tinha intenção de fazer vídeo, mas depois que eu li, como eu vejo que não tem muito material sobre ela, eu resolvi deixar aqui a sugestão para vocês, porque sim, eu gostei muito dos contos da Katherine. Ela fala de coisas do cotidiano, me lembrou um pouco a escrita da Clarice Lispector, inclusive eu li em algum lugar, mas foi bem superficial, não sei se é verdade ou não, que a própria Clarice Lispector se inspirou nas obras da Katherine. Mas tem algum quesinho de Clarice ali. Ela fala muito do cotidiano, da vida de pessoas simples, pessoas comuns, situações do dia a dia. Só que o que me impressionou aqui foi que a Katherine coloca uma pitada a mais nisso. Ela consegue, no meio dessa descrição, dessa narrativa do cotidiano, ela consegue colocar uns ingredientes secretos, vamos dizer assim, e ela surpreende a gente com coisas que a gente não esperava. E a maneira dela narrar não é rebuscada, a gente é bem fluida, de fácil entendimento,
mas ela consegue deixar, assim, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Ao final de cada conto ela deixa uma espécie de inquietude na gente, sabe? Aquele, não chega a ser um mal-estar, mas acho que a palavra é essa, inquietude, de pensar assim, o que ela quis transmitir. Tem alguma coisa no ar, aquela. Eu queria mais, eu queria saber mais dessa história, sabe? Foi essa sensação que ela me deixava no final do conto. Mas não era uma sensação ruim, era uma sensação boa, de que eu gostei, mas acho que ficou aquele gostinho de quero mais, sabe? Um dos contos preferidos aqui para mim nesse livro foi um chamado As Filhas do Falecido Coronel. Então ele vai narrar a história de duas filhas solteironas que perdem o pai, e elas já têm uma idade um pouco mais avançada, e elas estão ali no dia a dia, depois que já enterraram o pai, numa confusão, numa insegurança. A impressão que dá assim é que elas sempre foram muito protegidas pelo pai, mas o pai era um coronel, então elas tiveram aquela educação muito rígida. E elas estão ali um pouco confusas, parece que não perceberam direito que agora são elas que terão que coordenar as coisas, que conduzir a casa. E nesse conto, então, elas têm vários diálogos e vários comentários que são incrementados, então, pelos comentários sobre a falta do pai e sobre o que a gente vai fazer. E a gente percebe, assim, que elas estão perdidas, sem chão, mas a Catherine consegue colocar nos diálogos, como eu disse, sabe? São diálogos que tem um pouco de ironia, um pouco de humor, e ao mesmo tempo ela faz uma construção ali que culmina num final assim inquietante, né? Como eu disse, essa é a palavra certa. Para no final a gente realmente ficar se perguntando o que será dessas duas agora, né? Então eu acho que a Catherine consegue esse aprofundamento aí, sabe? Não são como muitos contos que a gente lê que são apenas ela está contando ali uma situação. Não, aqui ela conta a situação, mas ela coloca pra gente reflexões bem aprofundadas aí sobre o comportamento do ser humano. A gente tem esse primeiro conto aqui, na Bahia, que é muito legal. Esse primeiro conto na Bahia também é muito interessante. Ele fala de um casal cujo marido vai até o porto para esperar a esposa chegar de navio. E ele vai falar muito sobre solidão, aquela solidão que muitas vezes é sentida apenas por um lado. Tem outro conto também, que eu não lembro o nome, que vai falar do pai que perdeu a mulher e precisou deixar a filha com os avós. Então o conto todo é sobre a viagem, a partida da filha com os avós, a viagem no navio e a chegada então em outro continente, né? E como eu disse, é uma situação corriqueira, né? Uma coisa que acontece com as mais variadas pessoas, mas a Catherine consegue colocar então no meio desses contos essa pitada de inquietude, ao mesmo tempo que ela coloca um pouco de ironia nos diálogos. Achei muito legal a forma como ela escreveu e como ela contou essas histórias. Se não me engano, tem outras obras de contos delas na Amazon. Eu vi alguma coisa. Tem um conto dela que é bem famoso, ele não consta nesse aqui, chama Felicidade. Pelo que eu li, é bem famoso. Quero muito ler esse conto dela, dizem que é um dos melhores. Se não me engano, tem uma coletânea que tem esse nome e tem esse conto. Eu vi alguma coisa lá. Mas acho que vale a pena a pesquisa. Eu com certeza, quando encontrar outras coisas dela, vou querer ler sim, gostei bastante. E fica a dica para vocês então, né, que também eu sei que muitas vezes gostam de dicas de livros de contos. Eu gostei muito da escrita da Catherine, acho que vale a pena conhecer essa que foi uma escritora tão importante, mas infelizmente acabou tendo um tempo curto aqui com a gente e não deu tempo de deixar aí um legado maior. Mas falo para vocês que os contos dela valem muito a pena. Essa edição aqui foi bem gostosa de ler, gente, porque eu já falei aqui, né, eu gosto muito dessas que são maleáveis assim. Ela tem um corte vermelho aqui, é simples, mas é bem bonita, né? Então é isso, gente. Então fica a dica de hoje. Catherine Mansfield, uma escritora neozelandesa do século XX, contista de primeira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!